quero trazer uma reflexão aos nossos corações nesta noite. Como já foi bem frisado, nós estamos no último domingo do ano de 2024. Muitas coisas aconteceram. Algumas coisas trouxeram alegria aos nossos corações. Outras coisas nos entristeceram. Por algumas outras coisas nós nos decepcionamos. E muitas vezes também decepcionamos alguém. E a verdade é que, se nós formos fazer um balanço, e precisamos fazer, porque é mediante ou diante de uma análise como essa, é que nós conseguimos melhorar. Nós não podemos levar uma vida sem nos importarmos com o que está acontecendo, sem nos lembrarmos das pessoas que iniciaram 2024 ao nosso lado. E eu não quero entrar nessa mensagem aqui, ou nesse texto, eu não quero entrar em detalhes, eu não quero falar de simbologia ou tipologia, não, nada disso. Eu quero apenas falar aos nossos corações e quero meditar com vocês sobre a lembrança que nós precisamos ter. Porque nós andamos tão envolvidos com tantas coisas e queremos tantas coisas, que isso nos faz esquecer do que realmente importa, que são pessoas, são vidas, são irmãos, é a igreja do Senhor. E talvez alguma parte desta igreja, ela não esteja presente aqui. E quem sabe, você vai conseguir se lembrar de alguém nesta noite. O texto é muito conhecido de toda a igreja, esse texto. Ele fala do reinado de Davi, que ele assumiu após Saul ter sido retirado do trono. E uma sucessão de trono patriarcal, nesse caso aqui monarca, a monarquia, ela é feita sempre pelos os sucessores, são os filhos dos filhos, no caso o neto, é quem deveria fazer essa sucessão. Nesse caso aqui específico, foi Deus quem chamou Davi e ungiu para que ele pudesse assumir o trono. Mas não é nada confortável a situação de Mefibosete. Não é nada fácil. Vejam o que havia acontecido na fuga. A sua ama, a sua babá, querendo salvá-lo do fio da espada, o deixa cair, ele se torna, a Bíblia diz que coxo, manco dos 2 pés. E para que não pudesse ser encontrado, ele foi levado para uma cidade em que todos desprezavam, que ninguém queria nem visitar. Um lugar onde as pessoas olhavam e diziam assim, não quero nem passar por lá, porque era tido como um refúgio de mendigos, um refúgio de pessoas que eram desprezadas. E esse lugar, ele era um ótimo esconderijo para quem tinha medo de morrer. Preste atenção, porque a história, ela nos diz que sempre com a sucessão de um rei, e
havia uma grande perseguição do rei que havia assumido para os antigos monarcas. E a Bíblia vai nos mostrar numa grande parte da história dos reis, de conquista do povo de Israel, em que o próprio Deus, ele determinava que quando se vencesse a batalha, o rei, a sua família e todos deveriam ser mortos. E algumas coisas ou tesouros de alguns lugares, o próprio Deus dizia: não tragam nada, porque não serve para mim. Quando o rei assumia para garantir o seu poder, para garantir a sua permanência no trono, ele procurava logo eliminar qualquer parente vivo que pudesse existir. Qualquer pessoa que ameaçasse o seu trono era perseguido. Ele tinha a sentença de morte decretada, porque ele poderia, em algum momento, reivindicar o seu lugar no trono. Agora veja a situação de Mefibosete. Mefibosete, dentro da linhagem, na monarquia, seria o sucessor. Era ele quem deveria assumir. Isso nós estamos falando dentro de um projeto de monarquia, aonde Deus não interfere, porque nesse caso aqui Deus interferiu. Agora, Mefibosete está em Lodebar, não só pela sua situação, mas porque era um excelente esconderijo para ele. E qualquer um de nós aqui, que estivesse na situação dele, também procuraria se esconder. Mas havia algumas exceções. Alguns reis, eles, ao invés de matar os monarcas e a sua família, eles preferiam manter cativos esses monarcas e mantinham eles dentro dos próprios palácios. Vocês ficarão aqui, porque eles estando ali, o rei poderia controlar o que eles falavam e não permitiria que eles viessem arquitetar algum plano contra ele para a retirada. E dizem por aí que é muito melhor manter o inimigo perto do que um inimigo longe, distante. Porque você vai poder passar o olho em tudo que ele estiver fazendo. O rei poderá ouvir tudo o que eles estão dizendo, porque aí surge o ditado: as paredes têm ouvido. O rei sabia de tudo que se dizia no palácio. Então, a situação de Mefibosete é essa. Na cabeça dele, o que está acontecendo, o temor que está no seu coração, na sua mente, era esse. Mandava-se matar, mas quando não matava, mantinham cativos. Vou te manter todo o seu luxo, vou manter as suas vestes, vou manter você no mesmo padrão que você vinha vivendo e vinha tendo. Só que para um rei destituído ou alguém que tinha autoridade e o poder, não era o luxo que lhe fazia falta, mas era o poder de decisão, presbítero André. Era o poder de dizer alguma coisa, e uma palavra que é muito usada em nosso meio é declarar.
é decretar. O rei pode e podia fazer isso. A palavra do rei, ela não era revogada. A palavra de um rei, ela não era questionada. E então, mantinham esse monarca, ex-monarca, com todos os seus privilégios, dentro do palácio, mas tiraram algo que era de suma importância e que é para qualquer autoridade: poder de decisão, poder de fala. Você vai comer do melhor, mas você não pode dar uma opinião. A sua opinião não me interessa, porque eu vou manter você aqui sobre o meu olhar e ouvir o que você está conversando aqui dentro do palácio. Agora, uma outra coisa que acontece, eu quero que vocês venham me acompanhando o que eu estou falando dentro da história. Que para muitos de nós, um convite para sentar à mesa do rei é honra. Mas quando o rei mantinha os ex-monarcas dentro do palácio e assentado em uma mesa, alguém de fora ia olhar e ia dizer assim: quanta honra o rei está dando para aquele ex-rei. Mas para o convidado, o ex-monarca, assentado à mesa, o rei estava dizendo, o rei que o convidou, que agora estava no poder, estava dizendo: vocês vão comer o que eu colocar para vocês comer. Vocês vão ter vão beber o que eu der para vocês beberem. Porque vocês não têm mais autoridade e não têm poder nenhum. Então, aquilo que parece ser honra para quem olha de fora para dentro e vê ele assentado na mesa do rei, muitas vezes a gente costuma olhar e falar assim: olha que maravilha, está sentado junto com fulano de tal, está sentado junto, mas muitas vezes essas mesas são preparadas e se coloca uma cadeira de destaque para dizer que ali tem alguém que é mais importante do que todos os outros que são convidados. E o que parece ser honra traz uma mensagem para todos que estão ali: vocês estão aqui e vão comer do que eu der para vocês. E aí nós precisamos pensar sobre isso. E aí nós precisamos refletir sobre a situação de Mefibosete. Pode piorar? Pode. Como, pastor? Veja as perguntas. Para um descendente de um ex-monarca, não tem nada pior do que ser lembrado pelo atual rei. Não tem nada pior do que ser lembrado pelo rei atual. Porque quando um rei tem essa preocupação, por acaso há alguém ainda da família de Saul, escute aqui, Mefibosete, quando soube disso, ele falou: vai me matar. Me descobriram aqui onde eu estava tão quietinho aqui, alguém estava achando que a minha vida estava tão ruim, mas agora eu tenho a morte à minha espera. Porque Davi vai mandar me matar. Davi colocou ele assentado em uma mesa. Davi trouxe ele para dentro do palácio. Ei, preste atenção numa coisa aqui. Nós precisamos entender as questões de valores. Talvez você sempre leu esse texto, sempre atentou para o que é honra, para o que é bom, para o que é romântico e bonito dentro desse texto. Mas eu quero que você atente para algo diferente nesta noite. Eu preciso que você venha comigo nesse texto, e eu não quero que você saia nesta noite daqui com a ideia ou com a impressão de que
estar na casa do rei ou estar na mesa do rei é uma coisa que sempre tem esse significado, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou trazendo para vocês o que estava passando na cabeça e no coração de Mefibosete. Eu disse no início da pregação que Deus interviu. O curso natural dessa história seria Mefibosete assumir o trono. Mas nós não estamos tratando de nada natural aqui nesta noite. A nossa vida, ela não é pautada em cima de coisas naturais. Nós somos espirituais. Nós temos questões que são tratadas. Tem pessoas que batem, que humilham, que judeiam, mas tem alguém que lembra. Por quê? Porque um dia Deus decidiu, e não me perguntem por quê, porque eu tenho dificuldade em explicar e entender porque Deus me amou. Eu fico pensando, eu olho, irmãos, eu sou uma pessoa, hoje eu ainda dá para tolerar, mas eu era uma pessoa completamente perdida, insuportável, e Deus resolve, de uma maneira inexplicável, me amar e me dar uma oportunidade de estar servindo a Ele. Quando nós entramos na casa de Deus, na presença de Deus, o Senhor, Ele traz uma transformação em nossas vidas. Algo deve provocar mudança no nosso ser, no nosso interior, porque se entra na presença do rei de duas formas. Eu poderia citar algumas outras, como, por exemplo, você entra para fazer alguma solicitação, alguma reivindicação. Você entra na presença do rei para ser julgado por ele, para ser subjugado por ele. Mas há uma outra alternativa. Você entra na presença do rei para receber uma palavra liberada pela boca dele ao seu favor. O rei pode sempre dar uma palavra que vai mudar a sua história. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse texto está tratando do pai de família, do rei que se ausenta do seu trono e que deixa o seu filho responsável por toda a casa e por todo o reino. E quando ele faz isso, ele está ortogando ao seu filho, passando para ele toda a autoridade que ele tem. E quando o filho recebe esta autoridade, eu não sei por quanto tempo, aí enquanto o pai ou o rei está fora, toda decisão que o filho tomar, quando o pai voltar, ela não pode ser revogada, porque o pai passou autoridade para o filho. Eu não sei, talvez você não tenha compreendido, mas o que eu quero que você entenda com isto é que, quando Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou, dando a nós salvação,
Não há quem possa retirar esta salvação, porque o Pai confiou ao Filho o poder de salvar a mim e salvar a você. Nós somos salvos por decisão do Filho, por ação do Filho, pela graça do Filho. Oh, glória a Jesus! Neste último ano, neste último domingo, nós precisamos lembrar de alguém. E é esta parte do texto da mensagem que eu quero trabalhar. Se sabe, na história que eu trouxe para vocês, das decisões e da sorte de um monarca que é derrotado, de um rei derrotado, você sabe o que muda no caso de Davi? É no versículo de número 7. Então Davi lhe disse, ou disse a Mefibosete: não tenha medo. Mefibosete chegou com medo na presença de Davi. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que eu me lembrei de uma coisa. Quando Ziba se apresenta, Davi lembrou assim: havia um servo na casa de Saul, havia um servo de Saul. Mas quando Ziba é levada à presença de Davi, veja só, no coração e na cabeça de Davi não haviam esses pensamentos, mas na cabeça de Ziba e na cabeça de Mefibosete era o que iria acontecer com eles. Ziba, quando se apresenta, Davi, no versículo de número 2, a parte C do versículo diz bem assim: Davi pergunta: você é Ziba, o servo de Saul, quem serviu na casa de Saul? Ele responde: sou eu mesmo, seu servo, não mais servo de Saul. Eu sou agora o teu servo. Porque havia uma ameaça que pairava sobre o coração, sobre a mente de Ziba. Ele falou: pronto, me descobriram também. Estava tão bom sem ninguém lembrar de mim. Tem muita gente querendo ser lembrado. Ziba queria ser esquecido. Ziba não queria ser lembrado de maneira nenhuma, ainda mais como servo do ex-rei. Pronto, vou me apresentar e vão me matar agora. E Ziba, Davi poderia ali estar fazendo essa pergunta para ele. E poderia estar sendo observado algumas coisas, como a honestidade e a sinceridade desse rapaz. Se ele mente, ele seria passivo da morte. Mas ele se apresenta: eu sou Ziba, mas agora o teu servo. Sabe o que é interessante? Que quando manda buscar Mefibosete de Lodebar, Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante do rei Davi. Olha como é que ele chega. Irmãos, tem gente que por qualquer coisa é uma arrogância tão grande. Esse homem aqui, ele era herdeiro, ele era filho de Jonatas. Ele era sucessor ao trono. Ele chega, no versículo de número 6, ele se apresenta, ele chega lá, chegou diante do rei Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Então Davi disse Mefibosete, e ele responde, como no versículo 6, ele responde: Mefibosete. Ele diz assim: estou aqui, às tuas ordens, ou dizendo em outras palavras, o teu servo. Ele não reivindicou nada.
Ele poderia ter entrado ali e falado assim: olha, eu quero o que era do meu avô, o que era herança do meu pai, que foram mortos, eu quero que me devolva tudo isso. Não, ei, fica quieto, porque o rei está cuidando de tudo. O rei vai te dar o que é seu. O rei vai te abençoar no momento certo. Dá um tal de coloca Deus na parede. Dá um tal de pega Deus e faz isso, faz aquilo. Pega a palavra, esfrega, porque se Deus disse, Ele vai ter que fazer, esfrega lá na... Para com isso, deixa de ser menino, fica quieto, que o que é seu, Deus vai te dar. Pastor, mas já é o último domingo, eu venho pedindo uma coisa, Senhor, e não sei se eu vou alcançar. Fica calmo, mantenha calma. Espera, Deus está cuidando de tudo nos mínimos detalhes. Vai chegar, acalme, mantenha o seu coração, não se turbe o vosso coração, creia em Deus. Estou aqui, o teu servo. Aí Mefibosete, Davi, depois dessa resposta, Davi diz para ele: não tenha medo, porque eu serei bondoso com você, por causa da aliança que fiz com seu pai, com Jonatas. Vou restituir. Olha o que o rei está falando. Alguém que chegou lá achando que ia morrer. Alguém que chegou lá achando que era o seu último dia. O rei olha para ele e diz assim: eu vou restituir a você todas as terras de Saul. E você comerá sempre a minha mesa. Meu Deus. Eu gostaria que você, nesse momento, eu peço ao Espírito Santo que, como fez Davi, lembrar de Mefibosete. Eu gostaria que o Espírito Santo fizesse você lembrar de alguém que está distante também. De alguém que em 2024 iniciou o ano aqui conosco, cantava no conjunto, talvez tocava, talvez participasse da liderança, e que hoje você sabe que essa pessoa está distante dos caminhos do Senhor. Você consegue lembrar de alguém? Espírito Santo, trabalha em nossas mentes, em nossos corações. O que nós precisamos e que vai dar tempo de fazer ainda esse ano é olhar para esta pessoa, porque as pessoas saem, as pessoas se afastam por vários motivos, mas nós precisamos nos aproximar por um motivo só. As pessoas que saem da igreja, elas têm muitos motivos, elas vão culpar pastor, elas vão culpar a liderança, elas vão arrumar vários motivos. Mas nós temos um motivo só para nos aproximar dessas pessoas. Qual é, pastor? É o amor. Assim como Deus amou a igreja, nós devemos amar uns aos outros. Você pode fazer todas as coisas, mas se você não for capaz de amar o seu próximo, você não está fazendo nada. Porque o amor é a lei que rege o entendimento de todo cristão. Tudo que eu faço deve ser motivado por amor. E deve ser para glorificar o nome do Senhor Jesus. Fique sobre os seus pés, por favor.
Oh, glória a Jesus. Você está pronto para entrar na presença do Rei, lembrando de alguém? Irmãos, imagine se cada um de nós, nos propusermos a amar uma pessoa ao ponto de trazê-la para estar conosco aqui nesta igreja. Imagine isso comigo, por favor. Uma única pessoa. Nós, cada um, trazer uma única pessoa, pastor Dorival, nós teríamos que ter 2 cultos aqui no domingo. Porque esta igreja não comportaria. E se em 2026 nós conseguimos, cada um conseguir trazer uma pessoa, nós vamos dobrar o nosso número. E o número que foi dobrado em 2027, cada um já vai trazer mais uma pessoa. Nós vamos quadriplicar o nosso número. Você consegue olhar para 2025, 2026, com essa visão de que nós podemos crescer se nós amarmos uns aos outros? Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, que esta reflexão ela traga entendimento aos nossos corações. Que esse último domingo ele seja marcado em nossas vidas, último domingo de 2024. Que ele traga uma marca em nossos corações, em nossa alma. O desejo de trazer outra pessoa para te ouvir, para te servir. Que possamos alcançar os desviados, direciona-nos, ó Deus. O Espírito Santo trabalha em nosso coração para que possamos encontrar estas pessoas e que possamos amá-las ao ponto de elas se sentirem acolhidas pelo Senhor, porque a única verdade que liberta é o Senhor. Senhor, trabalha em nossas vidas, trabalha, Senhor, nesta igreja para que haja esse comprometimento. Trabalha, Senhor, em nossas vidas para que nós sejamos fortalecidos, ó Deus. Senhor, trabalha. Quantas pessoas estão chegando agora no último domingo, estão enfraquecidas. Quem sabe, meu Deus, aqui nesta noite tem pessoas que já não sabem o que fazer com a sua vida cristã, que tem sentido um peso terrível, fardo. O quanto o Senhor tem operado e tem trabalhado para que nós venhamos permanecer firmes na Tua presença. Senhor, quantas pessoas talvez entraram aqui desanimadas. Quantas pessoas, Senhor, já não sabem se voltarão no próximo culto. Meu Deus, o Espírito Santo renova a força dessa pessoa agora. Dá ânimo, Senhor, a esta pessoa agora. Em nome de Jesus, sinta-se abraçado por Deus nesta noite. Oh, Senhor, sem Ti nós nada somos e nada podemos fazer. Traz esta compreensão à nossa mente, ao nosso entendimento. Oh, Senhor, eu te peço essas coisas em nome de Jesus. Enquanto você está com seus olhos fechados e orando, pedindo a Deus para quebrar toda a corrente nesse momento, eu quero fazer um apelo. Talvez você entrou nessa noite aqui e está afastado do caminho do Senhor. Talvez você veio aqui nesta noite porque alguém insistiu muito para que você viesse. Talvez você disse: eu vou logo, porque eu indo, essa pessoa vai me deixar em paz. Você veio aqui porque o Espírito Santo de Deus te impeliu a estar nesta noite aqui. Tem alguém que precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite. Tem alguém que quer que
tomar o Espírito Santo por companheiro, alguém que queira ser recebido por Jesus nesta noite e ser abraçado pelo Espírito Santo e renovar as suas esperanças na volta do Senhor Jesus. Porque tem duas coisas que eu tenho certeza nessa vida. A primeira é que um dia os nossos olhos se fecharão neste mundo e se abrirão na eternidade. A outra certeza é que um dia Cristo voltará para buscar o seu povo. E se você está distante, afastado desse Senhor que salva, eu estou te dando e convidando. Não, eu não estou te dando oportunidade. Deus está te convidando a vir aqui à frente e assumir um compromisso com Ele. Se não tem, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.